Cumprimento os queridos e as queridas irmãs com a paz do Senhor. Neste trimestre, irmãos, trataremos o seguinte tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Teremos como base a Epístola aos Efésios, essa que é considerada pelos estudiosos da Bíblia como uma síntese de todo o cristianismo. As principais doutrinas básicas da Igreja de Cristo estão contidas nesse inspirado compêndio doutrinário, como aqui estudaremos nesse trimestre letivo, a eleição da Igreja. Nesta obra-prima, Paulo é contundente e claro em suas palavras. A eleição da Igreja, o povo de Deus da nova aliança, é eleita de Deus em Cristo Jesus. Enfim, Efésios é uma combinação da doutrina cristã, capítulo 1 ao 3, com o dever cristão, capítulo 4 ao 6. Devo acreditar que os estudos desse trimestre nos trarão revelações espirituais que devem nos conduzir, irmãos, na verdadeira adoração, gratidão e a maior maturidade cristã e espiritual. Amém. Irmãos, olhando para a capa da nossa revistinha desse trimestre, traz um rolo selado, sendo esse selo vermelho com a figura de um leão coroado. É nos mostrar que a escolha divina foi de salvar o ser humano pelo sangue de Jesus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, em Apocalipse 5:5, nós vemos isso, bem como que por meio de Cristo possamos ser propriedade do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Sendo por isso selado pelo Espírito Santo, algo que também é afirmado pelo apóstolo nessa epístola aos Efésios, Efésios 1, verso 13. Além da cor vermelha do selo, há também a coroa de espinhos, a nos lembrar o sacrifício de Cristo, que tomou o lugar do pecador para satisfazer a justiça divina e, deste modo, permitir que passasse a existir um povo de Deus na face da terra, que se aproxima de Deus pelo derramamento do sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 13. Na carta aos Efésios é dito claramente que a redenção do homem vem pelo sangue de Jesus, lá em Efésios 1, 7. Podemos observar também, irmãos, que o trimestre está dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, é a lição 1, é a apresentação da epístola, como também uma análise das saudações iniciais, com a identificação do remetente e dos destinatários. O segundo bloco, que vai da lição 2 à lição 10, diz respeito à parte doutrinária da epístola, onde são registrados os ensinamentos relacionados com o que significa ser igreja, as bênçãos de que é alvo, o significado da salvação, a natureza da igreja, além da oração de Paulo faz em favor da igreja. O terceiro bloco, que vai da lição 11 à lição 13, respeita a parte prática da epístola, onde é registrada a conduta que deve ter os salvos em Cristo Jesus e sua estadia aqui na terra. Texto áureo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto o apoio estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Verso 3. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 varões. Objetivo geral da lição: mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios.
objetivos específicos: apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Introdução à lição. Nesta lição, irmãos, estudaremos os aspectos introdutórios da carta aos Efésios, apresentaremos a autoria e a data da epístola, identificando para quem foi dirigido esta missiva. Por fim, explicaremos o propósito e o conteúdo doutrinário e prático desta obra singular que faz parte do Novo Testamento. Desse modo, cumpriremos o objetivo geral da nossa lição, que é mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. Primeiro tópico da lição: autoria e data. Subtópico: autoria. Sem dúvida, irmãos, a epístola reclama a autoria de Paulo de forma explícita. Praticamente todos os eruditos, desde o primeiro século, apontam o apóstolo Paulo como autor aos Efésios. Já no segundo século depois de Cristo, os pais da igreja atribuíam esta epístola a Paulo de Tarso. Inácio de Antioquia conhecia a epístola aos Efésios e atribuía sua autoria ao apóstolo dos gentios, que também é sustentado por outros líderes cristãos do segundo século, incluindo Ireneu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago. O próprio apóstolo se apresenta como remetente de Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios, e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1, capítulo 1, verso 1. Muitas expressões que são comuns em outras epístolas de sua autoria são encontradas com frequência em Efésios. A linguagem e o estilo de Efésios são diferentes em alguns aspectos. Quando comparado com a autoria de epístolas ou cartas de Paulo, ainda assim parece tanto com Paulo que, mesmo se a epístola não tivesse seu nome, seria difícil imaginar que a igreja acreditasse sua autoria a qualquer outra pessoa, irmãos. Chama a atenção dos irmãos para uma curiosidade. O que é uma epístola? Etimologicamente, a palavra epístola vem do prefixo grego ep, por cima, mais o substantivo estola, que é uma manta. Conta-se que na época da igreja primitiva, as cartas escritas eram colocadas nas bolsas que ficavam nas duas pontas de uma manta. Essa manta era colocada sobre o lombo do jumento que levava ao destinatário das cartas. Então, nesse caso, a epístola era recipiente que levava as cartas. Semanticamente, convencionou-se chamar epístolas do grego epístole de carta, derivada ao uso muito frequente desse termo. Lembremos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Paulo usa a palavra carta em 1 Coríntios 5 e 9, portanto é correto pronunciar epístola aos Romanos, epístolas aos Gálatas, tanto quanto carta aos Romanos, carta aos Gálatas, irmãos. Segundo subtópico, a assinatura apostólica. Irmãos, das 21 cartas existentes no Novo Testamento, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo, que são divididas em 4 grandes grupos. As primeiras são as cartas escatológicas, que correspondem à 1ª e 2ª Tessalonicenses. As segundas são as soteriológicas, que quer dizer doutrina da salvação, que abrange os Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. E as terceiras são as cartas das prisões, compostas por Efésios, Filipenses, Colossenses e Filibom. E a quarta e a última são as pastorais, que integram 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Esse grupo de epístolas é conhecido como epístolas paulinas. Em todas as suas cartas, Paulo se identifica como autor. Podemos ver isso em 1 Romanos 1:1, 1 Coríntios 1:1, 2 Coríntios 1:1 e assim por diante, irmãos. Efésios, em alguns sentidos, é uma epístola típica de Paulo. Contém a saudação, as ações de graça, o desenvolvimento da doutrina seguindo a sua aplicação e as saudações finais. Por 2 vezes o autor diz que se chama Paulo, podemos ver isso lá em 1 Efésios 1:1 e capítulo 3, verso 1. E o conteúdo é tão parecido com a da Epístola aos Colossenses em alguns aspectos, que dá a entender que ambas devem ter sido escritas quase ao mesmo tempo. Portanto, a estrutura de Efésios é tipicamente paulina e a sua assinatura apostólica assaz perceptível e inconfundível. O pastor Douglas Batista chama nossa atenção para a curiosidade na saudação da Epístola aos Efésios, o que ocorre em todas as demais epístolas paulinas. A identificação pelo seu nome romano, Paulo, é nunca pelo nome judeu Saulo, provavelmente por considerar que Paulo era mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, Romanos 11:13.
Dito isso, corrigimos o entendimento errado no meio evangélico, de que após a conversão Deus teria mudado o nome de Saulo para Paulo. Paulo usava seu nome romano, provavelmente por considerar mais apropriado para alcançar o povo gentil. Outro detalhe relevante é que em 7 das suas epístolas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Paulo reivindica explicitamente a sua autoria apostólica com ressalva pela vontade de Deus. Isso significa que seu chamado apostólico não era da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1. Terceiro subtópico, uma epístola da prisão. Pelo que se percebe pelos próprios escritos de Paulo, ele escreveu 5 epístolas na prisão, sendo 4 por ocasião da primeira prisão e uma por ocasião da segunda prisão em Roma. Esta última escreveu na antessala do martírio. Paulo foi preso várias vezes. O livro de Atos revela sua prisão em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, em Roma. Paulo ficou preso boa parte da sua atividade apostólica. Ele podia estar encarcerado, mas a palavra de Deus não estava algemada, como ele mesmo afirmou, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2, verso 9. Ele era um embaixador em cadeias, jamais se sentiu prisioneiro de homens, mas sempre prisioneiros de Cristo. Epístolas da primeira prisão em Roma são as seguintes: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois de 3 meses que estava na Grécia, o apóstolo resolveu voltar à Judéia. Nesse contexto, irmãos, houve uma revolta popular em Jerusalém que culminou na prisão em Cesareia por 2 anos. Por ser cidadão romano, Paulo solicitou uma audiência com o imperador. Após apelar para o tribunal de César, o apóstolo Paulo foi conduzido a Roma, onde permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos inteiros. Vemos isso lá em Atos capítulo 28, verso 30. Ao julgar pelas condições favoráveis na casa alugada para esse fim, tais como a ausência de restrições para receber visitas e o não carceramento da liberdade para escrever e ensinar, ratifica-se que a prisão em Roma foi o local da redação das chamadas epístolas da prisão. Foi durante esse cárcere em Roma que provavelmente Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta de Filemão. Por isso essas são chamadas epístolas da prisão. Alguns comentaristas sugerem que pelo menos uma dessas epístolas talvez tenha sido escritas durante o tempo da prisão em Cesareia. Essa epístola pode ser a 2 Timóteo. O texto bíblico não explica exatamente o que aconteceu com Paulo após sua primeira prisão em Roma, registrada no final do livro de Atos dos Apóstolos. Provavelmente ele foi libertado e talvez tenha saído numa nova viagem missionária. É possível que ele tenha conseguido chegar até a Espanha e depois visitar as cidades da região do Mar Egeu. Caso isso esteja correto, irmãos, então é possível que as chamadas epístolas pastorais, que é a 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, tenha sido escrito durante esse período final do seu ministério. Primeiramente, ele teria escrito a epístola de 1 Timóteo e Tito. Depois, já encarcerado novamente em Roma na metade da década de 60, conforme afirma a tradição, ele teria escrito a epístola 2 Timóteo, pouco antes de ser executado. Certo é que depois de enxergar tamanha dedicação do apóstolo à causa do Evangelho, facilmente podemos entender a conclusão que ele próprio fez acerca de sua vida ministerial, ao dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4 e 7. Esse grande bandeirante do Evangelho escreveu essas epístolas de sua prisão em Roma, mas antes de chegar à capital do Império, Paulo já tinha passado por provas e tribulações terríveis. Ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, já tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, já tinha sido fustigado por 3 vezes com varas pelos romanos e recebido 195 açoites dos judeus, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma, foi picado por uma cobra altamente venenosa em Malta,
O velho apóstolo chegou em Roma preso e algemado. Ficou sendo vigiado pela guarda pretoriana, a guarda da elite do Palácio Imperial, composta por 16 mil soldados de escolta. A despeito disso, encorajou os crentes de Roma e escreveu as epístolas, cartas às igrejas da província da Macedônia e da Ásia Menor. Apesar de estar preso em Roma, ele não se considerava prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo Jesus, Efésios 3:1, e prisioneiro no Senhor, Efésios 4:1, e embaixador em cadeias, Efésios 6:20. Como bem afirma o reverendo Hernando Dias Lopes, a vida de Paulo foi um milagre, seu sofrimento um monumento, suas cicatrizes seu vibrante testemunho. Ele foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado com varas, preso, abandonado, condenado à morte, degolado, mas em vez de fechar as cortinas da vida com pessimismo, amargura e ressentimento, termina erguendo o céu um tributo de louvor ao Senhor. Eu sei em quem tem crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Em Roma, na antessala do martírio, de forma imperturbável, impressionante, com alegria na alma, Paulo erga ao céu sua última doxologia. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardando, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. A Ele, o Senhor Jesus Cristo, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo tombou na terra pelo martírio, mas ergueu-se no céu para recebermos a recompensa como o mais vitorioso e destacado bandeirante da fé. Glória seja dada a Jesus Cristo, irmãos. Quarto subtópico, data. Conforme está registrado no livro de Atos, Paulo realizou 3 viagens missionárias. Após essas viagens, ter implantado várias igrejas por onde passou, principalmente na Ásia e na Macedônia, ele foi preso em Cesareia por um período de 2 anos, entre o ano 58 e 60 depois de Cristo. Em razão de as datas serem aproximadas, a estimativa da chegada de Paulo em Roma fica entre 60 e 62 depois de Cristo. Partindo dessa premissa, a data provável da escrita aos Efésios ocorreu por volta dos anos 61 e 62. Tíquico foi o portador da epístola aos Efésios e aos Colossenses, que possivelmente foram despachados na mesma ocasião que a carta de Filemão. Segundo tópico, destinatários. Alguns eruditos consideram Efésios uma epístola circular dirigida à igreja da Ásia e não apenas uma epístola dirigida particularmente à igreja de Éfeso, uma vez que Paulo não trata ali de problemas locais como faz nas outras epístolas. Mesmo que isso seja um fato, isso é nada deslustra a integridade e a pertinência de sua mensagem. Efésios também é considerado uma epístola gêmea de Colossenses, escrita do mesmo local, do mesmo período e levada às igrejas pelo mesmo portador Tíquico. Ambos tratam basicamente das mesmas coisas. Primeiramente, a epístola é endereçada aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis em Cristo Jesus. Que excelente reputação, irmãos! O que seria necessário para que outrem nas características como santo e fiel seguidor de Cristo Jesus? Certamente manter-nos firmes em nossa fé continuamente. Agindo assim, ficaremos conhecidos como santo e fiel seguidor de Jesus Cristo, como os cristãos de Éfeso. Aos santos, a palavra santo não quer dizer uma pessoa que não peca. Também não são pessoas mortas ou canonizadas, mas pessoas vivas, separadas por Deus para viver uma vida diferente. São pessoas que foram separadas do mundo por Deus. A palavra grega agioi, santos, quer dizer separados, em nome que se aplica no Novo Testamento a todos os que são nascidos de novo. Novas criaturas são. Basicamente, a palavra se refere à posição do crente em Cristo, mais do que ao que ele é em si mesmo. Em Cristo todos os crentes são santos, mesmo quando não se comportam mesmo da maneira santa. Por exemplo, Paulo chama os crentes de Corinto de santos. Porém, pelo que há nessa epístola, fica evidente que a vida deles não são rigorosamente santa. Entretanto, gente, a vontade de Deus é que a vida prática do crente seja condizente com a sua posição em Cristo, santos de vida santa. Segundo o pastor Shedd,
Nos dias do Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, o sábio e o próprio povo eram santos por ser consagrados e separados para o serviço de Deus. Uma pessoa não é santa nesse sentido por mérito pessoal. Ela é alguém separada por Deus, por consequente é chamada a viver a santidade. No Novo Testamento, através do Espírito de santificação, santo é alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. São os nascidos de novo. Paulo envia a Epístola aos Efésios com a pressuposição de que seus leitores são pessoas realmente convertidas e separadas para o reino de Cristo. Aos fiéis em Cristo Jesus. Fiéis aqui significa aqueles que se comprometeram com Cristo, que aceitaram o convite de sair do mundo perdido para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, significa que ele crê, sendo, portanto, uma descrição dos cristãos verdadeiros. Esse comportamento, irmãos, dos cristãos de Éfeso é uma decisão definitiva e clara, é uma mudança de posição, não geográfica, mas mental, quanto a quem Jesus Cristo e quanto a todos os outros senhorios do mundo, inclusive o de César. Dando esse passo, tornam-se fiéis à palavra, tornam-se fiéis, e a palavra fiéis também carrega a ideia de fidelidade. Eles não apenas deram aquele passo quando se batizaram e se identificaram com Cristo, mas continuavam se identificando permanentemente. Em verdade, os crentes também devem ser fiéis no sentido de fidedignidade, ou seja, devem ser merecedores da confiança. Porém, a ideia principal é que são pessoas que aceitaram Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Subtópico 1. A cidade de Éfeso. O nome Éfeso significa desejável. A cidade de Éfeso era uma das 5 maiores cidades do Império Romano, ao lado de Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria. Era um importante centro de comércio, político e religioso de toda a Ásia Menor. Nessa cidade estava situado o templo dedicado ao ídolo grego Ártemis, Diana para os romanos. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Atos 19:35. Éfeso abrangia uma extensa área. Ela ficava localizada no território de Lídia, entre as cidades antigas de Esmirna e Mileto. Era uma cidade portuária cujo porto desaguava no mar Egeu. Por causa dessas boas instalações portuárias e de várias estradas que ligavam a cidade ao vasto Império Romano, Éfeso lançou a posição de grande metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Era a sede do procônsul romano e da Confederação das Cidades da Ásia Menor. Segundo o subtópico, a religiosidade em Éfeso. Essa cidade foi centro do culto ao ídolo Diana, a chamada deusa da fertilidade, cujo templo, localizado a cerca de 1.600 metros da cidade, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e constituía o principal motivo do orgulho para Éfeso. 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, o templo de Éfeso levou, segundo a tradição, 220 anos para ser construído. Corria na época um dito popular de que o sol nada havia mais belo no seu trajeto que o templo a Diana. No argumento do pastor Douglas Batista, o livro de Atos informa que a imagem adorada no templo havia caído do céu. Atos 19:35. Provavelmente algum meteorito fora recolhido e trabalhado ou talhado para moldar a imagem da deusa. Essa crendice sinaliza que a religiosidade dos Efésios era permeada de superstições. O cortejo do templo, que abrangia sacerdotes, sacerdotisas, assistentes e escravos, eunucos, que cultuavam por meio de atos sexuais, indica o nível da depravação e imoralidade daquela cidade. A maior fonte de renda da cidade era o comércio de nichos de prata, a ídola Diana, que eram comercializados no templo. A prostituição, a pornografia, as artes mágicas também oferiam lucros financeiros, sendo o centro de vários outros cultos pagãos, inclusive o culto aos imperadores romanos identificados. A cidade era conhecida como arquipaganismo, que quer dizer o cúmulo do paganismo. O culto à idolatria
Também era estimulado pela crença e pela prática do ocultismo, referendo por inúmeros livros de artes mágicas, encantamentos, amuletos, sacrilégios e feitiços. O temor dos fenômenos sobrenaturais ou supranormais mantinha a cidade espiritualmente cega e escravizada. Com a mensagem do Evangelho, muitos dos que receberam Cristo trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Vemos isso lá em Atos, capítulo 19, versos 18 e 19. John Stott ressalta que o fato de os recém-convertidos estarem dispostos a jogar seus livros no fogo, em vez de converter o seu valor em dinheiro vendendo-os, era uma evidência notável da sinceridade de suas conversões. Era um sinal claro de que o povo de Efésios estava desistindo da magia e abraçando o Evangelho de Jesus Cristo. Esse exemplo levou às outras conversões, pois assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Segundo alguns estudiosos, o valor total daqueles livros correspondia a 50 mil denários, ou seja, a 150 anos de salário de um trabalhador comum. Levando em consideração que o salário de um trabalhador era de 1 denário por dia, somente o Evangelho tem o poder de mudar o caráter do ser humano e a sua cultura pervertida, a sua religiosidade infame, fazendo com que esses seres humanos sejam santos e fiéis a Jesus Cristo. Terceiro subtópico, a igreja em Éfeso. Apóstolo Paulo visitou Éfeso pela primeira vez em sua segunda viagem missionária, Atos, capítulo 18, versos 19 e 21. Ela foi a igreja que João pastoreava quando foi desterrada para a solitária ilha de Patmos, segundo a tradição cristã dos primeiros séculos. Na terceira viagem missionária de Paulo, permaneceu nessa cidade por quase 3 anos. Ao chegar em Éfeso, ele encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu-os a receber o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao Evangelho, ele se dedicou a pregar e a ensinar os gentios num salão alugado na escola de Tirano. Ali, ele plantou uma pujante igreja que se tornou influenciadora em todos os rincões da Ásia Menor. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. A Bíblia diz que até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. E assim, a igreja crescia geometricamente. Mais tarde, podemos ver que Paulo encontrou-se novamente com os anciões da igreja em Éfeso, na cidade de Mileto. A igreja de Éfeso tem 2 endereços. Ela é a cidade do mundo e a cidade do céu. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que toda a vida do cristão deve estar em Cristo Jesus, como a raiz enterrada na terra, o ramo ligado à videira, como o peixe está no mar e o pássaro no ar. Também o lugar da vida do cristão é em Cristo Jesus. A igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida na doutrina apostólica. Todos os ensinos básicos lhe foram ministrados. Paulo diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Pelo teor e conteúdo da epístola de Paulo aos Efésios, observa-se que aquela igreja era bastante espiritual. Porém, as severas advertências de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor começaram exatamente pela igreja de Éfeso. Primeiro, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Segundo, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Terceiro, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo nome e não te cansaste. Quarto, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Quinto, lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
Esta era a situação da igreja de Éfeso, logo depois da morte dos apóstolos. Jesus exortou os crentes dessa igreja a tentar para que o Espírito diz às igrejas. Em seguida, o vencedor recebe uma promessa. Quem é este vencedor? Será uma pessoa superdotada ou alguém muito diferente? Não, o vencedor é aquele que ouve e coloca à prática a palavra de Deus, afirma o apóstolo Tiago. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando ouvimos o que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus, nos tornamos vencedores. Ao que vencer, dar-lhe-é a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em Éfeso, portanto, o vencedor seria aquele que demonstrasse a autenticidade de sua fé ao se arrepender por haver abandonado o primeiro amor. Quem assim procedesse poderia se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O fato de a pessoa ser vencedora comprova a realidade de suas experiências e de sua conversão. As pessoas são salvas únicas e exclusivamente pela graça mediante a fé em Cristo. Quarto subtópico, a saudação epistolar. Esta era a saudação costumeira de Paulo a todas as igrejas. A vossa graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Estas eram as palavras usuais de destaque em suas saudações. Na tradição judaica, usa-se apenas a palavra paz, shalom no hebraico, mas Paulo, por inspiração divina, adicionou a palavra graça, e já conhecida a paz, e deu a saudação cristã um sentido muito especial, graça e paz. Os crentes em Cristo têm agora a paz da parte de Deus Pai, mas obtiveram a graça por Jesus Cristo. Nessa saudação de Paulo, cada palavra é carregada de significado espiritual, diferentemente das saudações vazias de hoje. Graça é o favor de Deus para a nossa vida diária. Os leitores da epístola já haviam sido salvos pela graça de Deus, seu favor merecido para os perdidos. Porém, agora precisavam da força vinda de Deus para poder enfrentar os problemas e provações e tristezas carregadas pela vida. Isto é o que apóstolos desejam aqui. Paz. Esta paz descreve um espírito tranquilo em todas as circunstâncias transitórias da nossa vida. Os santos de Éfeso experimentavam a paz com Deus quando foram convertidos, porém careciam da paz de Deus no dia a dia, isto é, repouso, calmo e seguro que independe das circunstâncias e resulta no hábito de levar tudo a Deus em oração. William MacDonald afirma que o primeiro lugar vem a graça e depois a paz. A ordem é sempre essa. Só depois que a graça trata do problema do pecado que pode haver paz, e somente através da força merecida que Deus dá diariamente que o crente experimenta a paz perfeita, paz em todas as vicissitudes da sua vida. Da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo nos hesitou em colocar o Senhor Jesus no mesmo pé de igualdade com Deus Pai. Ele honrou o Filho da mesma forma que honrou o Pai. Em todo crente deve fazer o mesmo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai, e quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na observação inteligível de William MacDonald, o título completo do nosso Salvador é Senhor Jesus Cristo. Como Senhor, Ele é o nosso Mestre absoluto, com autoridade sobre tudo que somos e temos. Como Jesus, Ele é o nosso Salvador que nos livrou do pecado. Como Cristo, Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei divinamente ungido. Que nome precioso é o de nosso Senhor Jesus Cristo! Aos crentes de Filipos, Paulo profere essa linda doxologia, pelo que também Deus exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus que se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Efésios 2, versos 9 e 11. Terceiro tópico, propósito e mensagem da Epístola aos Efésios. Primeiro subtópico, o propósito. Analisando com cuidado o seu conteúdo, percebe-se que o propósito da Epístola foi dar aos crentes da igreja de Efésios e das igrejas circunvizinhas ensinos profundos sobre como manter a unidade do corpo de Cristo e adverti-los a respeito do propósito da igreja.
Paulo sentia enormemente responsável pela saúde espiritual das igrejas locais que tinha fundado, e como naquele momento estava preso, a sua preocupação motivou a escrever cartas e a enviar outros mestres e líderes para ajudar os cristãos a fortalecê-los na sua fé em Cristo. Nas palavras de despedida de Paulo aos anciões de Éfeso, no final da sua terceira viagem missionária, ele os incentivou a permanecer alertas contra os falsos mestres. Paulo sabia que novos crentes, como ovelhinhas, seriam presas fáceis para os falsos mestres e pregadores ambiciosos, que destruiriam o rebanho. Desta feita, Paulo escreveu essa epístola para fortalecer e amadurecer os seus irmãos e irmãs cristãos na fé, explicando o objetivo da igreja e convocando os crentes à sã doutrina e uma vida santificada. Hoje, irmãos, muitos cristãos aceitam a fé em Cristo e sua igreja como algo natural. Com o passar do tempo, eles costumam criticar os seus irmãos na fé, os cultos de adoração, os líderes da igreja local e frequentemente se tornam suscetíveis às falsas doutrinas. Ao ler Efésios, devemos examinar as nossas atitudes à luz da descrição que Paulo faz da igreja. O corpo de Cristo é considerado, ou consideremos, como poderíamos incentivar e fortalecer os outros irmãos na fé. Vamos refletir sobre a carta aos Efésios. Eles nos mantêm firmes na fé e longe das doutrinas falsas. Façamos bom uso dessa carta, irmãos. Segundo subtópico, a mensagem. Alguém diz que a Epístola aos Efésios alcança um campo mais vasto que qualquer outra epístola ao Novo Testamento, com exceção, talvez, da Epístola aos Romanos. Ela abrange os judeus e os gentios, o céu e a terra, o passado, o presente e os tempos futuros. A sua mensagem principal é apresentar a igreja como um corpo de Cristo e mostrar o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e o que continua a fazer pelo seu Espírito Santo ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade, a igreja. Depois de uma calorosa saudação, Paulo afirma a natureza da igreja, o fato glorioso de que aqueles que creem em Cristo foram banhados com a vontade de Deus, escolhidos para participar da grandeza de Cristo, marcados com o Espírito Santo, cheios do poder do Espírito, libertados da maldição e da escravidão do pecado e trazidos para perto de Deus. Como se denomina pela emoção se lembrar de tudo que Deus fez, Paulo desafia os Efésios a viverem próximo a Cristo e inicia espontaneamente uma oração. A seguir, Paulo volta a sua atenção às implicações de fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Os crentes devem ter unidade no seu comprometimento com Cristo e no uso dos dons espirituais, irmãos. Elas devem ter padrões morais mais elevados. Para o indivíduo, isso significa rejeitar as práticas pagãs. Para a família, significa submissão e amor mútuo. A seguir, Paulo os lembra de que a igreja está em uma batalha constante contra as forças das trevas e que elas devem usar todas as armas espirituais que estiverem à sua disposição. E ele conclui pedindo as suas orações, dando a missão a Tíquico e proferindo uma bênção. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele consola os vossos corações. Paz seja com os irmãos, amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Efésios é uma síntese maravilhosamente concisa, mas abrangente, das boas novas e suas implicações. Ninguém pode ler Efésios sem ser levado a se maravilhar e adorar e desafiando a levar uma vida de santidade e fidelidade. A epístola concentra-se no que Deus fez por meio da obra de Jesus Cristo e o que ela faz por meio do seu Espírito Santo. Hoje, para edificar sua nova sociedade em meio à velha sociedade. Efésios conta como Jesus Cristo derramou seu sangue em uma morte sacrificial pelo pecado,
Foi ressuscitado da morte pelo poder de Deus e exaltado acima de tudo que competia com ele e ao lugar supremo tanto no universo como na igreja. Mais do que isso, nós que estamos em Cristo unidos a ele pela fé, compartilhamos esses grandes eventos. Fomos ressuscitados da morte espiritual, exaltados ao céu e lá nos assentamos com ele. Também fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Consequentemente, por meio de Cristo em Cristo. Somos uma nova sociedade de Deus, a nova humanidade singular que ele está criando, a qual inclui judeus, gentios em igualdade de condições. Somos a família de Deus Pai, o corpo de Jesus Cristo, seu Filho, e o templo e a morada do Espírito Santo. Portanto, devemos demonstrar clara e visivelmente a realidade dessa novidade que Deus fez. Em primeiro lugar, pela unidade e diversidade de nossa vida comum. Segundo, pela natureza e pelo amor de nossa conduta diária. Em seguida, pela submissão mútua e cuidado de nossos relacionamentos em casa. E por último, pela estabilidade na luta contra os principados e potestades do mal. Então, na plenitude do tempo, o propósito da unificação de Deus será completo sob a liderança de Jesus Cristo. Em Efésios, encontramos grandes temas que adornam a coroa de Efésios. O capítulo mais destacado da soteriologia e da eclesiologia pode ser encontrado nessa obra-prima. Contudo, o foco de Efésios é o mistério, dantes guardados no coração de Deus, que agora fora revelada. A verdade sublime que compõe o tema da Epístola aos Efésios é o anúncio de que os crentes, tanto judeus como gentios, formam agora uma unidade de Cristo em Jesus. São membros lado a lado da mesma igreja, o corpo de Cristo. No presente momento, estão assentados em Cristo nos lugares celestiais. No futuro, vão compartilhar da sua glória como a cabeça de todas as coisas. O tema central, portanto, da epístola é a nova sociedade de Deus. Eu diria, a igreja, o novo povo eleito de Deus. Enfim, em Efésios, a igreja é a nova humanidade de Deus, uma coluna onde o Senhor da história estabeleceu uma amostra da unidade e dignidade renovada na raça humana. Uma comunidade de onde o poder de Deus de reconciliar as pessoas a si próprio e experimentando e compartilhando através do relacionamento transformados. Um novo templo, uma construção feita de pessoas, fundada na revelação segura de que Deus tem feito na história. Um organismo onde o poder e a autoridade são exercidos segundo o padrão cristão, e sua mordomia é uma maneira de servi-lo. Um posto avançado no mundo tenebroso, buscando o dia da redenção final. Acima de tudo, a igreja é a noiva que se prepara para a chegada do seu amado esposo. Amém, Senhor. Então, queridos irmãos, podemos concluir essa aula inicial afirmando que a Epístola de Efésios é uma magnífica combinação de doutrina e dever cristão, fé e vida cristã, o que Deus fez por meio de Cristo e o que devemos ser e fazer em consequência disso. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas, lembrando que há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Amém. Que a graça de Deus seja com todos.